Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Bom demais, nosso podcast ligado na verdade com você novamente e, como sempre, o Inácio, tem que ser ele, não pode ser outro, né? Não, até pode, né? O Flávio vai fazer uns bicos aqui também. Mas estamos aqui mais uma vai vez. que você vai ser, né, dispensado um dia do ligado na verdade, né? Vai ter outra pessoa, ou eu, né? A gente nunca sabe, né? Não sabemos, mas vamos aproveitar hoje, porque hoje é o dia que você nos deu, né? Então vamos viver. E estamos aqui com o nosso querido pastor Isaac Salles, lá de Sobral, da Igreja Comunidade Esperança das Nações. Vamos falar sobre esse tema importante também, né? Nós devemos ficar de olho. A Bíblia muitas vezes nos adverte contra falsas doutrinas, falsos mestres. Estou entrando aqui já no negócio aqui. Mas Inácio, onde é que fica Sobral, Inácio? Sobral fica no Ceará, no Brasil. Enfim. Muito bem, pastor Isaac, que maravilha, bom recebê-lo aqui para falar de um assunto tão importante que o Inácio já introduziu aí. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? É prazer todo meu. Sempre que vocês me convidam, é uma alegria poder participar, de alguma forma trazer algum tipo de edificação aqui para o pessoal que está ouvindo de casa. Tem que estar ligado na verdade. Muito bem, seita. O que é uma seita? É importante definirmos o que é uma seita para a gente não ser enganado, né? Exatamente. Pois então, pastor Isaac, o que é uma seita? Bom, meus queridos, eu acho que seria até interessante a gente começar falando da origem dessa palavra, né? Pra gente ter uma ideia, né? Ela tem uma origem grega que tem a ver, assim, a ideia por trás, né? A ideia de escolher para si. Escolher de uma forma individual, a despeito de uma comunidade, a despeito do coletivo, a despeito de um todo. E aí também vem do latim uma outra ideia, que é a ideia talvez mais comum, que até mesmo surge uma palavra em português que significa dividir, separar. Aí tem até um verbo em português que é o sectar, que é justamente isso, né? A ideia do dividir, de se ausentar de uma comunidade, de sair de um lugar e você está ali de modo separado de outros, né? Por meio de algum pensamento que você tem que não combina com os outros, não está conectado com os outros. Então a palavra vem daí. Então, a partir daí, a gente já consegue perceber que seitas são, assim, falando, obviamente, né? A gente está falando aqui de seitas religiosas, né? As seitas religiosas são comunidades que, de alguma forma, se separam, dividem por pensamentos contrários e se enclausuram ali, se fecham em um sistema, em uma estrutura, onde eles colocam para si uma verdade absoluta ao ponto de que quem está fora é excluído, quem está fora não tem a iluminação que eles têm, não tem a visão que eles têm. E aí existem alguns princípios, né, dentro das seitas que a gente consegue pontuar para poder identificar melhor, né? Eu acho que à medida que a gente for falando aqui, nós podemos ir elencando aí esses elementos, né, esses princípios para a gente poder identificar bem uma seita. Pronto, uma coisa interessante é que veio na minha mente que eu lembrei, se eu não estou enganado, os primeiros cristãos eram tidos como uma seita, né? Justamente porque eles se afastavam ali, no caso ali do pessoal que vinha do judaísmo, e aí eles eram tidos como umas seitas e começaram a ser perseguidos já naquela época por conta disso, né? E só que, olhando para a verdade, nós sabemos que a centralidade do evangelho é a pessoa de Cristo, é a glória a Deus, a redenção que nós temos por meio do sacrifício de Cristo e a vida eterna. Isso é algo imutável. Eu acredito que o pastor vai falar sobre isso também. Vai entrar muito, no caso que a gente está falando, mais voltado para essa parte aqui de seitas, entre aspas, cristãs, digamos assim, religiosas, e vai mexer nesse pilarzinho, que na verdade não é um pilarzinho, é a pedra angular de fato do que é o cristianismo, que é justamente a pessoa de Cristo. Enfim, tem muitas outras coisas que a gente vai vendo por aqui também. Pronto, exatamente. Essa palavra seita, ela até aparece na Bíblia, né? E aparece principalmente no Novo Testamento, ali em Atos, né? Nesse contexto aí, onde está se formando essa nova comunidade, né? O cristianismo iniciando ali. Então aparece muito ali. Paulo também
cita nas suas cartas, né? Aí já como uma deturpação do cristianismo, pessoas que estavam, por exemplo, voltando para o judaísmo, aí ele fala da seita dos judaizantes, né? Sim. Pessoas que estavam introduzindo culto aos anjos, pessoas que estavam voltando para as práticas elementares da fé, não entendendo que Cristo veio cumprir aquilo, que Cristo veio trazer uma novidade, né? Veio trazer ali para nós o cumprimento da lei. Então, Paulo vai bater muito nessa tecla em Gálatas, por exemplo, né? O Inácio falou aí dessa questão do evangelho, e ele vai centrar, olha, mesmo que venha um anjo, ou até mesmo eu, ou outro, né? Falar um evangelho diferente daquilo que foi pregado, o evangelho da graça, o evangelho de que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então aí já é um elemento que a gente vê muito em comum com seitas, né? Essa origem mística. Sim. Não é uma origem simplesmente numa interpretação diferente das escrituras. Eles apelam para algo assim, uma revelação divina direta, Sim. um anjo que desceu trazendo um livro novo, né? Algo novo ali, porque aí você não consegue dizer, ah, não, mas essa sua interpretação tá fugindo aqui da regra hermenêutica e tal. Não tem como a gente diálogo, averiguar, né, aquela verdade que eles estão trazendo ali, né? Ah, foi um anjo. Quem vai dizer que o cara não recebeu mesmo a revelação do anjo, né? Agora, então, pastor, assim, seita na mente de muitas pessoas, na cabeça de alguém, a pessoa já imagina algum grupo de pessoas fazendo sacrifícios ou coisas desse tipo. Uma coisa um negócio macabro. Mais macabro, mais fechado, né? Algo secreto. Porém, pelo que você está nos explicando, né? Não vai só para esse caminho, né? Isso, qualquer grupo que, mesmo que seja um grupo bacana, legal, assim, que tenha até famílias lá, enfim, pessoas de várias idades. Essa aparência, né? Mas se o ensino é diferente do evangelho, aquilo pode ser caracterizado como uma seita, não é isso? Perfeito. Né? Esse princípio de estar centrado em si mesmo lembra muito a ideia de Babel, né? Onde lá em Gênesis as pessoas tentam construir uma torre, alegando querer chegar em Deus, mas no final das contas, entre eles, qual era o objetivo? Que o nosso nome se torne conhecido. Então, igrejas que podem até se autodenominar evangélicas, né? Estão ali, talvez nem trazendo doutrinas tão heréticas, digamos assim, ferindo pilares da fé, né? Negando a divindade de Jesus, como a gente encontra em algumas seitas bem conhecidas, né? Mas são igrejas que estão enclausuradas num sistema onde o líder é muitas vezes idolatrado, onde o líder é aquela figura carismática e influente, onde a igreja quer simplesmente levantar aquela bandeira, né, da nossa denominação, e aí esquece de Jesus. Isso pode virar uma seita. A gente tem visto, inclusive, alguns casos na internet recentemente, né, de igrejas sendo expostas por um tipo de abuso de autoridade, abuso, né, de autoridade espiritual, e no fundo esse tipo de igreja acaba se tornando uma seita, onde aquelas pessoas que estão ali são tratadas apenas como servos, como escravos, que têm que ser usados para o benefício ali daquela denominação, e quando saem, são escorraçados, não são tratados nem mais como irmãos, né? É simplesmente uma irmandade genérica que existe ali, né? As pregações têm aquela ênfase nas pessoas como soldados, como servos, e nunca como filhos. Existe uma ênfase muito grande nessa questão do trabalho, um medo, um constrangimento, né? Eles usam essa ferramenta, né? Essa ideia do você vai perder a sua salvação se você não fizer isso. Olha, Cristo está voltando. E aí, se você não estiver trabalhando e servindo aqui na igreja, o que é que vai acontecer com você? Nessa ideia do medo, de uma escatologia iminente, né? Essa ideia do princípio da utilidade, onde as pessoas são... A identidade das pessoas não é aquilo que elas são, mas aquilo que elas fazem. Então, elas são promovidas por mérito. E aí, a estrutura é formada para ser um sistema fechado, desconectado com quem está fora, e lá fora é pior. Se você sair, você lá vai estar pior do que o que você está aqui. É aquela mentalidade de império, né? Então existem sim igrejas que, por mais que não estejam ali pregando heresias muito descaradas, que estão se enclausurando e se tornando seitas. Pastor, duas coisas que o senhor falou que eu achei bem interessante, é que justamente a questão muitas vezes as seitas, eles têm muito essa questão de uma certa, um quê ditatorial, digamos assim. Algo que é realmente muito rígido,
que tem regras muito, muito firmes ali, que se você não seguir aquilo, você é realmente, de fato, excluído. Outra coisa que eu achei muito interessante, a questão do líder, a figura central, digamos assim, do líder, que citamos aqui que alguns são conhecidos, né, que receberam revelações extra-bíblicas, digamos assim. A figura que recebeu isso, geralmente esses líderes são muito carismáticos, são muito conhecidos, eles são praticamente idolatrados. Digamos que o movimento dessas seitas gira em torno de, entre muitas aspas, Deus, mas esse líder, ou essa pessoa que recebeu, essa pessoa influente dentro ali, está no centro do negócio também. A doutrina vai girar em torno daquela pessoa e também o movimento, digamos assim, de culto ou qualquer coisa assim, vai ser desse mesmo jeito também. E tem muito essa questão também de se sair daqui, lá fora você vai morrer, ou se Deus voltar você não vai para o céu, porque quem salva é aqui. Não é o sangue de Jesus, não é Cristo, não é a fé que justifica, não. É você fazer parte do nosso grupo. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Como eu posso então me proteger e proteger a minha família, os meus irmãos, já que essas seitas estão na internet, estão aí no YouTube, né? Estão no Instagram. Olha, como é que eu posso proteger a minha mente, a minha família e os meus irmãos? Só uma adendo aqui rapidinho, já deixa o pastor falar. Esses dias, em épocas comemorativas, como, por exemplo, Natal ou Páscoa... Tu entrou pra uma seita. Não, cara. Mas eu fui, assim, bombardeado com propagandas de uma determinada seita. E a galera falando... E é uma mensagem bonita. Só que quando você vai olhar, quem é esse pessoal que tá falando essa mensagem tão bonita? É por isso que tu cortou o cabelo diferente, né? Pra poder se encaixar, né? Nada a ver. E aí, mas... Achei isso, aí eu não sabia qual que era o nome do negócio, porque eles não colocavam o nome explícito, né? Aí eu fui pesquisar o que era aquilo ali, eu vi, poxa, cara... E muita gente, eu creio que, cara... Aí bota no grupo da igreja. É muito sutil, é muito sutil. A gente precisa ter um cuidado, porque todos nós temos um potencial de ser seduzidos por falsos evangelhos. Todos nós. A gente pode até estar mesmo dentro de uma igreja séria, mas ter uma mentalidade de seita, uma mentalidade sectária. Eu gosto muito do exemplo de Jonas, do profeta Jonas. Um profeta chamado por Deus para pregar ao povo de fora, mas que não queria fazer isso, porque para ele a nacionalidade dele era o que prevalecia. O amor dele ao povo dele, a nação dele, deixava ele cego para os que estão fora. E às vezes a gente está dentro de igrejas sérias e a gente não levanta a bandeira de Cristo, a gente levanta a bandeira da nossa igreja. A minha igreja está há 50 anos na cidade, a igreja que pega a teologia verdadeira e tudo mais. A gente está com mentalidade de seita, mentalidade sectária. Então o que a gente precisa fazer é se encharcar do evangelho, da graça de Deus, entender a suficiência de Cristo, entender que nós vamos encontrar irmãos em outras denominações, a gente não pode negar isso. Entender que o chamado da igreja, na própria essência do que é ser igreja, né, a eclesia, chamados para fora, não é para nos enclausurar, não é para enclausurar o poder de Deus dentro das nossas paredes, como se Deus estivesse restrito a algum lugar, mas é para sair, é para falar do evangelho. Então a gente precisa entender de uma vez por todas, né, que nós temos sim irmãos em outras denominações, que a nossa denominação não é a bandeira que a gente tem que levantar, mas a do evangelho. Recentemente eu ouvi uma frase muito interessante de um pastor lá da Bahia. Ele fala assim, quem não consegue chamar de irmão aquele a quem o pai chamou de filho, não participa da mesa do Senhor. E muitas vezes a gente se fecha nisso, né? Nesse separatismo, e a gente acaba tendo essa mentalidade de seita estando dentro de uma igreja séria, né? E aí dessa forma a gente é mais facilmente seduzido também por aquilo que vem, né, de falso do evangelho de fora, né? Muito bem, pastor Isaac, queremos agradecer de coração a sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Que Deus possa lhe abençoar e que tenhamos, se Deus quiser, outros momentos como este. Amém, estamos à disposição aí, esperamos um tempo até mais longo, quem sabe, né, pra gente conversar depois e debater sobre esse assunto que é muito interessante. Beleza, mais um podcast então. Obrigado, pastor. Valeu. Obrigado você que esteve conosco até agora. Compartilhe com seus amigos, com sua família. E não esqueça, fique ligado na verdade, que é a palavra de Deus. Até a próxima. Valeu. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.